E aí, boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre eletrônica digital, né? Bom, à medida que vocês forem em que a gente tinha 4 máquinas e apenas 2 poderiam ficar ligadas ao mesmo tempo e a gente tinha que estabelecer uma lógica entre elas, tá? Bom, então, para a gente recapitular aqui muito rapidamente qual foi a ideia, tá? A gente vai fazer a seguinte situação. Eu vou propor mais um exercício desse. A gente vai começar a resolver esse exercício. Eu quero que vocês terminem, tá? Vocês precisam dar continuidade a esses problemas aqui. E a partir daí a gente vai falar de outros circuitos combinacionais. Pessoal, eu costumo fazer essa preleção, né, digamos, antes da aula, tá? E isso é importante. Importante porque tendo noção de como esses módulos funcionam, a gente entende muito melhor, por exemplo, a utilização de um software, de um simulador, a utilização de um hardware, tá? Eu já comentei, a gente vai chegar num ponto aqui do curso em que a gente vai falar de fato de programação de microcontroladores, tá? A gente vai programar os microcontroladores. O fato é que hoje em dia as programações de microcontroladores elas se tornaram um pouco mais de alto nível. Então pode ser que esteja havendo uma certa abstração desses níveis mais baixos de eletrônica digital, de sistemas digitais, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não precise saber deles mais. A gente ainda precisa entender como que isso aí funciona, mesmo porque há ainda muitas aplicações a baixo nível, tá? Bom, então é preciso que a gente saiba tanto que há programações em alto nível, ou seja, uma programação que é mais factível, digamos, né, para o usuário, que não tem que se preocupar tanto a nível de bit, mas ainda há programações a baixo nível, tá? E aqui a gente tem que falar um pouco de cada coisa, certo? Então vai haver um momento que a gente vai ter que falar sim de microcontrolador, a gente vai ter que falar de barramento, a gente vai ter que falar de memória, tá? A gente vai ter que falar um pouco de arquitetura dos microcontroladores, dos microprocessadores. Esse momento vai chegar. Agora, é preciso que a gente tenha essa base um pouco matemática, um pouco de entendimento de como que isso funciona, para que a gente possa entender essas partes mais modulares, digamos, né? Essas partes que a gente sobe um pouco o zoom, né? A gente diminui um pouco o zoom, digamos, certo? Até a parte de mais alto nível possível, né? Aí o zoom está bem pequeno. Quando a gente faz o zoom, a gente chega no bit, certo? Pronto, vamos nós. Pessoal, então, aquele exemplo, o que a gente fez? A gente fez o seguinte, a gente basicamente analisou todas as possibilidades de entrada e colocou as saídas, tá? Então, aqui ó, a gente tem as entradas B4, B3, B2, B1 e as saídas que são as máquinas M4, M3, M2 e M1. E a gente preencheu todas as possibilidades aqui. Na verdade, começa desse slide aqui. A gente preencheu todas as possibilidades para essas 4 entradas aqui, ó. Então, foi aqui. Bom, então a gente tinha 4 entradas, são 4 bits, né? Então a gente vai ter aqui 32 possibilidades, não, 16 possibilidades, né? 16. Como a gente tem 4 entradas, a gente vai ter 16 possibilidades, tá? Do 0 até o 15, tá? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai, 6, 7, 8, 9, 10, até o 15, tá?
Bom, como o sistema é binário, lógico que essa contagem aqui foi feita de forma binária. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer, olha, nesse caso aqui, só a máquina 1, o botão correspondente à máquina 1 foi apertado. Nesse caso aqui, o botão correspondente à máquina 3 e o botão correspondente à máquina 1 e assim por diante. Então, como que a gente estipula aqui a saída? A gente estipula a saída levando em consideração o problema, né? A interpretação do problema. Então, nesse caso aqui, ó, a máquina, por exemplo, M1 foi ligada, no outro caso, M2 foi ligada, no outro caso, M2 e M1. O problema era que não poderia haver mais que 2 máquinas ligadas. Então, quando houvesse esses casos aqui, ó, de 3, por exemplo, a gente teria que aplicar uma ordem, né? A gente teria que aplicar aqui uma prioridade, tá? Bom, e assim a gente fez, e aí qual seria o próximo passo? O próximo passo seria analisar aqui, ó, para cada saída dessa, quais os valores, tá? Então, por exemplo, a M4, veja bem, ela não dá 1 aqui em nenhum caso, tá? Mas ela dá 1 aqui, ó, nesses 3 casos. Então, esses 3 casos, eles vão entrar naquela soma de produtos, tá? Mas esse caso aqui que também entra naquela soma de produtos. Então, inicialmente, você tinha aqui, olha, 1, 2, 3, 4 termos só para a saída M4. 4 termos só para a saída M4. Bom, e aí como a gente vai fazer? A gente vai escrever os termos correspondentes a cada situação cuja saída é 1, tá? Então tá aqui o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, respectivamente. Quem são esses caras? Esse e esse. E aí que a gente vai ter que, a partir de agora, fazer o quê? Uma simplificação, tá? Inicialmente, ela pode ser algébrica, tá? Com aquelas relações de De Morgan ou com outras relações da álgebra booleana, mas existem outros métodos, né? Eu já comentei isso algumas vezes. Então, eu vou comentar sobre alguns desses outros métodos, tá? Existem 2 métodos clássicos. Um deles é chamado de mapa de Carnot e o outro é chamado de método de Kinney-McCluskey, tá? Eu vou comentar sobre o mapa de Carnot nesse curso. Por que é importante saber isso? É importante saber isso porque os softwares eles utilizam esses algoritmos para fazer a simplificação muitas vezes. Tá? Então é preciso que a gente saiba desses algoritmos, como que eles funcionam, o que os softwares estão implementando. Tá? Bom, não vou comentar sobre isso agora. Tá? Agora eu vou continuar aqui falando a respeito de simplificação algébrica e depois dos módulos combinacionais. Bom, e aí, uma vez que você começa a fazer simplificações, observa aqui, você vai ter que escrever o circuito lógico, né, ou desenhar ali o circuito lógico correspondente para você que tem um projeto de circuito lógico. Tá? É claro que, à medida que você programa isso, quem vai fazer com que esse circuito lógico seja implementado é a placa de desenvolvimento, a sua programação, né, o microprocessador ali, o microcontrolador, enfim, né? Uma questão importante é a seguinte: muitas dessas placas de desenvolvimento, elas já vêm com um hardware pronto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a sua programação, tá, ela faz com que haja conexões específicas para aquele hardware, para que o seu circuito seja confeccionado. Olha que interessante, é como se já houvesse ali uma possibilidade enorme de circuitos e que aquela programação, aquele seu circuito que você está a princípio concebendo aqui no nosso entendimento, a programação ela faz com que esse seu circuito seja confeccionado. Como que é isso? Fazendo ligações específicas em pontos específicos. Tá? Bom,
isso é uma característica da descrição de hardware, né? Uma linguagem de descrição de hardware. Tá? Bom, então, quando esse circuito ele é confeccionado, tá? Você vai ter aqui, então, de um lado as suas entradas, que são os botões, e aqui do outro a sua saída, que nesse caso são as máquinas, né? E aqui você tem um circuito lógico, certo? Bom, é claro, naturalmente, que entre o circuito lógico e as máquinas existam aqui, do ponto de vista prático, do ponto de vista real, circuitos de acionamento, né? Há uma interface aqui do circuito lógico para o circuito de acionamento, naturalmente, tá? Que é o circuito de potência, né? Então, é todo aquele desdobramento acerca da curva de carga, do alimentador, dos fatores de carga e tal que eu havia comentado na aula anterior. Bom, então, vamos começar um outro exercício, tá? Da mesma forma, eu quero que a gente só comece a pensar aqui num outro problema, e aí, da mesma maneira, eu quero que vocês continuem esse problema em casa, tá? E aí a gente anda para frente com próximos circuitos. Bom, então, olha só, você tem uma outra situação aqui que é a seguinte. O exercício fala, elaborar um circuito lógico, vou mostrar assim para vocês, acho que não tem nada sem aparecer não. Elaborar um circuito lógico que permita controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto do edifício a partir de uma outra, como reservatório, colocado no térreo conforme mostra a figura. O circuito, através da informação de eletrodos A, B e C, convenientemente dispostos nas caixas, deve atuar na bomba e numa eletroválvula ligada à canalização de entrada. Bom, então, é uma situação sobre a qual a gente já comentou. Esses eletrodos aí que ele fala, na verdade, são sensores de nível, né? Esses sensores de nível, eles são on-off, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando há ali o nível, ele dispara um sinal, tá? Bom, isso pode ser chave de nível, né? Read switch, tem uma série de chaves aí, tem uma série de situações de instrumentação ali que fazem essas chaves acontecer, tá? Chaves magnéticas, enfim. Bom, então se essas três chaves são as entradas, então a gente tem aqui esses três sensores, né? A gente tem aqui A, B no reservatório aqui de baixo, que é chamado, né, de caixa 1, e C, tá aqui em cima. O B é um sensor de nível baixo, o A é um sensor de nível alto, o C é um sensor de nível alto também. Observa que eles são aqui entradas desse circuito lógico. Tá? Olha aqui, o C, o A e o B. Agora, as saídas elas vão se referir à bomba, tá? E observa aqui há uma eletroválvula. Tá? Deve ser uma válvula on-off aqui, que vai fazer com que essa conexão aqui seja aberta ou fechada, né? Isso é uma válvula solenoide, na verdade, provavelmente, para que a vazão aqui de entrada aconteça, né? Bom, então, vamos começar a entender aqui o problema. Veja bem, uma possibilidade de a gente fazer aqui passo a passo é a seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, as entradas. Tá? Então, vou aumentar um pouco isso aqui. Não fica ruim. As entradas. Quem são as entradas aqui? As entradas A, B e C são os sensores de nível, certo? Vamos mais. Quais seriam as saídas? Tá? As saídas seriam bomba e eletroválvula. Então eu vou chamar aqui de BO, para não ficar igual a B. Tá? E eletroválvula eu vou colocar EV. Tá? Deixa eu melhorar um pouco esse V aqui. EV. Bom,
Então, a gente vai ter que analisar todas as entradas e em quais situações as saídas seriam acionadas, tá? Para que a gente explique o nosso problema, a gente tem que falar alguma coisa, né? Por exemplo, ó, a gente pode falar o seguinte: quando a saída for 1, quando a saída for 1, significa que a gente vai ligar ou acionar, certo? Quando a saída for 0, a gente vai desligar. Com respeito à entrada, vou colocar aqui em cima. Com respeito à entrada, a gente pode falar assim, olha, quando a entrada for 1, a gente tem o sensor acionado. Quando a entrada for 0, o sensor ele não detectou. Bom, então com isso a gente dá entendimento, a gente fornece entendimento a quem está observando a nossa solução ou a você mesmo para entender melhor o seu problema na hora de projetar esses circuitos, tá? Bom, então a gente tem que escrever as entradas e escrever as saídas em cada situação da entrada, tá? Então eu ia colocar nessa página, mas eu vou abrir aqui mais uma e vou fazer assim. Observa que aqui há uma peculiaridade. Vou escrever aqui, ó, A, B e C. Então, nesse caso, existem só 3 entradas, né? O que, de fato, pode facilitar um pouco a nossa vida, tá? Agora, existe uma situação aqui interessante, que é a seguinte. Do ponto de vista prático, vai acontecer aqui uma situação que pode não existir algum tipo de entrada. E aí o seu projeto, a sua interpretação, ela vai fazer diferença, né? Por exemplo, se você olhar aqui para o diagrama, não tem como você acionar esse sensor A sem que você tenha acionado o sensor B, tá? E lá nas possibilidades isso vai acontecer. E aí, qual tipo de direcionamento você vai fornecer para o seu projeto? O que ele vai fazer se esse caso acontecer? Isso é uma questão a ser analisada, tá? Bom, então, à medida que os projetos vão aparecendo, eles podem ficar um pouco mais complexos, tá? Não é esse caso aqui ainda. Bom, então, vamos lá. A gente pode escrever aqui todas as possibilidades de entrada. Em 3 entradas vão ser 8 possibilidades, que vão ser as seguintes, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1 e 1. Deixa eu diminuir um pouco essa linha aqui só. Pronto. Bom, agora a questão aqui é a seguinte. As minhas saídas vão ser bomba e eletroválvula, certo? Bomba e eletroválvula. Bom, aqui é preciso que a gente interprete esse problema. Deixa eu subir isso aqui tudo, que eu acho que vai ficar bom para a gente ver. Pronto. Bomba e eletroválvula. Então, aqui é preciso que a gente tenha a interpretação do problema. Porque, veja bem, olha só. 000 significa o quê? Vamos olhar junto comigo aqui. Significa que você não tem nem esses sensores aqui sendo acionados e nem esse aqui. Então, olha só, isso aqui é uma especificação de projeto. O seu projeto ele pode ser melhor ou ele pode ser pior, tá? Ele pode causar dano à planta ou pode não causar dano à planta.
Então, essas decisões aqui, elas são decisões importantes de interpretação, de entendimento. Veja bem, se esses sensores aqui, eles não estão acionados, o que quer dizer? Que o nível dessa caixa 1 está muito baixo, tá? E o nível da caixa 2, naturalmente, também está baixo. Então, você poderia pensar assim, olha, então, já que não tem água aqui na caixa 2, aqui em cima, eu vou ligar a bomba e eu vou ligar a eletroválvula. Essa é uma especificação de projeto, mas dependendo da situação, do tipo de bomba, da velocidade da vazão, de como essas válvulas se abrem, de como elas se fecham, enfim. Talvez por segurança seja mais interessante você primeiro deixar o nível da caixa 1 pelo menos no B, para depois começar a ligar a bomba, tá? Então, nesse caso aqui, talvez seja mais interessante fazer o quê? Abrir a eletroválvula, certo? Nesse caso seria 1, tá? E deixar a bomba desligada. Então, o que você faria? Você colocaria aqui o 0 na o 0 na bomba e o 1 na eletroválvula. Tá? É uma especificação de projeto, é uma possibilidade. Poderia ligar a bomba? Até poderia. Mas e aí? A vazão da eletroválvula daria conta da vazão da bomba? Você teria um problema ali de sucção de ar? Enfim, é uma questão que, se você parar para analisar, o problema de engenharia ele é totalmente multidisciplinar. Tá? Depende da bomba. Será que é uma bomba peristáltica? Será que é uma bomba, enfim, de outro tipo, né? Então, tudo isso aí envolve outras áreas, né? Uma bomba centrífuga, enfim, né? Será que ela é afogada, enfim. Tá? Bom, então, de maneira geral aqui, de maneira superficial, porque a gente não tem esses dados do problema, a gente vai considerar que a bomba vai estar desligada por enquanto. Tá? Bom, pessoal, essas questões, muitas vezes, digamos que isso seja um projeto, essas questões elas têm que aparecer nesse projeto, tá? Para que a pessoa que esteja lendo, tentando entender, que tenha visto o raciocínio, o passo a passo, né? Os porquês aí das decisões, certo? Bom, vamos mais. Então, aqui a gente pode analisar essa questão tanto do ponto de vista prático, né, que aqui, teoricamente, essa válvula iria se abrir, né, e aí iria começar a subir aqui a água. Então, nesse caso, o próximo item do ponto de vista cronológico, aqui, digamos, seria o B está acionado, o A não e o C não, que seria o caso de 0, 1, 0, seria esse aqui. A gente pode analisar assim, ou a gente pode analisar aqui passo a passo, na ordem crescente das possibilidades. Tá? Talvez seja mais interessante analisar do ponto de vista cronológico, porque você vai entendendo o que vai acontecendo e depois você analisa o que faltou. Tá? Então, eu vou pular esse 0, 0, 1 e vou analisar esse 0, 1, 0. Tá? O 0, 1, 0, o que acontece? O nível está aqui intermediário. Tá? Então, nesse caso, se o nível estiver intermediário, agora sim, você já pode ligar a bomba, tá? Mas você tem que deixar a eletroválvula ligada ou aberta, né? De forma que esse nível aqui não fique caindo. Tá? Bom, e se você deixar a eletroválvula desligada, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que aí o nível vai abaixar. Então, é outra especificação de projeto também. Então, digamos que aqui nesse caso a gente mantenha a eletroválvula aberta, né, ligada aqui, digamos, e a bomba ligada também. Então, nesse caso aqui eu teria 1 e 1 para as duas coisas. Tá? Então, eu vou ter aqui no terceiro 1 e 1. Depois a gente volta naquele lá de cima. Certo?
Bom, e aí nesse caso, se você considerar aqui que de repente a vazão da eletroválvula é maior, tá? Isso é uma outra consideração, isso precisa de ser analisado. Você teria o quê? Você teria o nível aqui alto, né? Opa, deixa eu pegar um outro. O nível aqui na caixa 1 alto, de forma que você precisasse desligar essa eletroválvula. E digamos que isso não tenha acontecido ainda na caixa 2, tá? Então você teria, digamos, aqui acionado e aqui ainda não acionado, tá? Que seria o caso 110, que seria esse aqui. Nesse caso, você poderia deixar a bomba ligada, certo? E a eletroválvula agora você teria que fechar, senão iria transbordar o reservatório da caixa 1, certo? Bom, e aí se você continuar a análise, você poderia pensar no seguinte, olha, então agora digamos que o nível de C ele também subiu, tá? E aí você teria que, digamos, nível alto na caixa 1, e nível alto na caixa 2. Então, nesse caso, você teria que fechar a eletroválvula e também desligar a bomba, tá? Nesse caso seria 1, 1 e 1, que é o último caso aqui, o que nos retorna em 0 e 0. Bom, agora, isso é uma questão cronológica, tá? A gente tem que analisar o seu sistema para esses outros casos aqui também, porque qual é a saída, né? Como que ele vai se comportar quando aquilo ali acontecer? É um sistema real, né? Então a gente tem que cobrir essas possibilidades aí também, tá? Bom, então, por exemplo, vamos pensar aqui no 001, tá? O que seria 001? O 001 seria o seguinte, olha, numa hipótese de você ter a caixa de cima cheia e a caixa de baixo totalmente vazia, tá? Nesse caso aqui, o que você iria naturalmente fazer? Você iria desligar essa bomba e iria ligar essa eletroválvula aqui, tá? Então você teria algo como 0 e 1, tá? Bom, aí vamos pensar em outra possibilidade aqui. Digamos que a gente estaria analisando esse caso aqui, 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. O que é 0, 1 e 1, pessoal? Ó, lá em cima você tem a caixa cheia e aqui embaixo a caixa está vazia. Lá em cima a caixa cheia e aqui embaixo a caixa está vazia. Então, naturalmente, você vai desligar essa bomba, tá? E vai ligar essa eletroválvula aqui, tá? Então, nessa situação aí, o que você vai fazer? Você vai desligar a bomba e vai ligar a eletroválvula, certo? Bom, agora aqui acontecem duas situações que, do ponto de vista prático, se tudo estiver funcionando corretamente, elas provavelmente não aconteçam, que é o fato de estar o sensor 1 acusando e o sensor A acusando e o sensor B não está acusando. Por que eu falo isso? Porque aqui em cima, olha só, se você tem esse nível alto, significa, claro, que esse nível baixo também ele foi alcançado, tá? Agora, aqui entram uma série de possibilidades, tá? Você pode tratar esses casos, por exemplo, de maneira que eles não aconteçam, então de forma que você não ligue para esses casos, tá? Existe um termo técnico para isso, chama-se don't care, tá? Agora, quando você utiliza esse don't care,
provavelmente o seu circuito ele vai ficar mais simples, porque você está abrindo mão de uma possibilidade de saída. Tá? Agora, você pode, por exemplo, tentar ser um pouco ortodoxo aqui no projeto e pensar na possibilidade de haver alguma falha, por exemplo, no sensor B. Então, digamos que esteja aqui acionando o sensor A, e aí você vai falar assim, olha, se está acionando o sensor A, se essa situação acontece por alguma razão, eu vou desligar essa eletroválvula. Então, digamos que essa entrada chegue ao seu sistema, mesmo que seja por uma questão de falha, o seu sistema vai estar, de alguma forma, robusto para lidar com essa falha. Tá? Bom, essa é uma possibilidade. Tá? Pode ser que tentar um circuito mais simples seja melhor do ponto de vista de engenharia. Tá? Pode ser que, nesse momento, você tenha que escolher um sensor mais robusto ou um sensor mais confiável. Observa aqui, é um projeto de engenharia envolve uma série de coisas. Tá? Então, aqui nesse caso, eu vou optar por levar em a seguinte situação. Olha, se o A aqui está acionado, é porque o nível está alto. Tá? É porque, por um acaso, o B não foi acionado, por algum problema, mas o A ele foi acionado. Então, aqui nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar essa eletroválvula. Então, nesses casos aqui, eu vou fechar a eletroválvula. Se eu for fechar a eletroválvula, é 0 e 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com essa bomba? Aí vai depender do C. Tá? Se o C estiver acionado, o que eu vou fazer com o C? Eu vou fechar a bomba também, eu vou desligar a bomba também, que é nesse caso aqui. Agora, se o C não estiver acionado, eu vou deixar a minha bomba ligada. Certo? Bom, pois muito bem, então a gente fez aqui a interpretação do problema, a tabela verdade do problema, e agora a gente vai escrever uma possibilidade aqui, é a soma de produtos, né? Foi isso que a gente viu. Por exemplo, para cada saída, bomba e eletroválvula, né? BO e EV, eu vou precisar de escrever aqui a minha expressão booleana. Tá? Bom, então eu vou começar aqui a escrever, assim como eu fiz na última aula, mas eu quero que vocês terminem esse exercício. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter que analisar aqui para a eletroválvula em quais dessas situações aqui a eletroválvula dá 1. Tá? Eu já vi que nessas 4 primeiras aqui, certo? Bom, então eu posso escrever o seguinte, olha, a eletroválvula, tá, ela vai ser acionada a partir da seguinte lógica. Deixa eu ganhar espaço aqui. Ela vai ser acionada a partir da seguinte lógica. Eu tenho A barrado, B barrado, C barrado, proveniente do primeiro termo, mais A barrado, B barrado, C proveniente do segundo termo, deixa eu pular para cá, mais A barrado, B, C barrado, proveniente do terceiro termo, mais A barrado, B barrado, C barrado. Bom, a partir de agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplificar essa expressão. Tá? Então aqui é que vão entrar os métodos de simplificação, sejam algébricos, sejam aqueles gráficos, tá? Dos quais eu não falei ainda, por exemplo, o mapa de Carnot, Kinney-McCluskey. Tá? Agora, existe aqui uma análise que eu comecei a fazer na última aula com vocês, que eu quero que vocês se atentem. Tá? Isso só pode ser feito com experiência, mas é uma análise que faz você ganhar muito tempo, que é a análise da tabela verdade. Tá? É claro que todas essas análises vão levar a uma mesma expressão, certo? Então, essa análise é a seguinte. Olha para a tabela
verdade. Se você olhar para a tabela verdade, você tem que, nos quatro termos, a variação total de B e C, enquanto o A ele fica completamente constante. Isso é um indicativo de que, se a variação total das possibilidades aqui, por exemplo, o BC ele vai do 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Significa que todas as possibilidades do BC foram analisadas. E para todas elas você tem a saída 1. Bom, o que isso significa? Significa que essa saída não depende de BC, porque BC pode variar o quanto for, que essa saída não vai modificar. Tá? É isso que a tabela está mostrando para a gente. Então, eu posso falar aqui com muita tranquilidade que o EV ele vai ser igual a quem? Ao A barrado. Por que o A barrado? Bom, porque para todos os casos aqui, em que o EV dá 1, o A está dando 0. Tá? Se você fizer por simplificação algébrica, você vai chegar na mesma expressão. Se você utilizar outro método, você vai chegar na mesma expressão. Então aqui você tem uma situação que é muito simples. Se você usar aqui uma porta lógica, a saída da eletroválvula vai utilizar uma porta lógica só. E essa porta lógica vai ter como entrada o sensor A, tá? Aquele sensor de nível A, certo? É muito simples, tá? Agora, e para outra saída, né, que é a saída B0. Bom, é a mesma ideia, tá? Eu posso fazer a análise da tabela? Posso fazer. Se for possível, eu posso fazer. Então, nesse caso, eu teria algo como, por exemplo, aqui, ó, B de bomba vai ser com respeito a 1, 2, 3 termos, certo? E os termos, eles vão ser quais? Com respeito ao primeiro, A barrado, B, C barrado, mais o segundo, A, B barrado, C barrado, mais o último aqui, eu vou descer para não ficar muito para frente, vai ser A, B, C barrado. Bom, então eu quero que vocês, a partir de agora, façam da mesma forma a simplificação dessa expressão aqui, e aí, do mesmo jeito, vocês vão ter algo como isso aqui, ó, pessoal. As três entradas, né, ou aqui os três sensores, A, B e C, e aqui do outro lado você vai ter as duas saídas, né? Quem são as duas saídas? A bomba e a eletroválvula, certo? Bom, e aqui no meio você vai ter justamente o seu circuito lógico ou o seu circuito digital a ser implementado, seja através de circuito integrado, seja através de microcontroladores, placas de desenvolvimento e etc. Certo, pessoal? Tudo bem? Tudo bom? Beatriz falou que saiu, depois falou que voltou, falou que estava tendo aula no horário da minha aula. Como é que é isso aí? Não está muito certo isso não, eu acho, hein? Acho que você está me enrolando, hein? Bom, pessoal, então vamos mais um pouquinho, tá? A gente vai começar a falar agora de alguns módulos combinacionais que são utilizados em circuitos digitais, tá? Então, módulos dentro de microcontroladores, dentro de microprocessadores, dentro de computadores, de maneira geral, tá? Bom, então, deixa eu apresentar para vocês mais algumas portas lógicas aqui que a gente vai utilizar para chegar até esses outros próximos circuitos, tá? Bom,
A próxima porta que vocês estão observando aí é uma porta chamada ou exclusivo, tá? É uma porta importantíssima. Observa que ela é formada por outras portas, tá? Na verdade, a ou exclusiva é uma junção, né, de portas de inversão, observa aqui, portas de produto e uma porta de soma, né, uma porta de ou. Só que a utilização é tão grande que ela já é encapsulada como uma própria porta lógica, que tem essa simbologia aqui, tá? Então, tem a cara da porta ou, só que com essa característica aqui na entrada, né? E qual é a característica da porta ou exclusivo? Observa aqui na tabela verdade que é a seguinte: ela dá 1 quando eu tiver apenas uma entrada como alta, tá? Observa, ó, 0, 0 dá 0, 0, 1 dá 1, 1, 0 dá 1 e 1, 1 dá 0, certo? E a expressão, né, ela é desse tipo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem melhor, porque eu acho que está pequeno. Observa aí que eu tenho um mais circulado, né? Então você tem ali A ou exclusivo com B, que do ponto de vista algébrico é a mesma coisa que isso daqui, tá? É um A barrado B mais A B barrado, certo? Inclusive isso aqui pode entrar nas simplificações para se tornar A ou exclusivo com B, certo? Da onde que vem essa expressão aqui? Essa expressão aqui vem do circuito, tá? Esse circuito aqui é o circuito que faz com que essa tabela verdade aconteça, certo? E aí, se você já utilizar a forma da porta lógica, você já pode escrever direto a expressão aqui superior. Bom, aqui eu tenho um exercício que eu quero que vocês façam mais tarde, tá? Esse exercício aqui, ele está junto desses exercícios de módulos combinacionais, tá? Ele não necessariamente utiliza porta ou exclusivo agora, mas uma extensão dele vai utilizar. Por isso que eu comentei da porta ou exclusivo, tá? Eu quero que vocês pensem nele depois, mas só para a gente começar a exemplificar coisas mais palpáveis, né? Vê bem, isso daqui, gente, é a ideia de um teclado, tá? Então eu tenho aqui um teclado, observa. As teclas, elas funcionam de forma digital, não é? Você apertou, você tem uma lógica, né? Um valor 1, por exemplo. Se não apertou, você tem um valor 0, tá? Ou trabalha com a lógica invertida, não tem problema, tá? E observa, então você tem aqui um teclado, tá? De algumas teclas, e aqui você tem um microcontrolador, tá? Como que isso aqui funciona? Basicamente, esse microcontrolador ele está ligado a esse teclado através de 8 pontos. Tá? Desses 8 pontos, 4 para o microcontrolador são saída, tá? X0, X1, X2 e X3, e os outros 4 para o microcontrolador são entrada, Y0, Y1, Y2 e Y3. Qual é a ideia? A ideia é que, dependendo da tecla que você vai apertar aqui, você vai ter uma entrada aqui sendo fornecida, né, ao microcontrolador. E ele vai identificar qual é a tecla que você está apertando. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente pegar aqui a ideia antes da análise. Tá? E aí, veja bem, olha só. Nessa saída aqui, o microcontrolador ele fica jogando códigos binários, claro, né? Hora que entra 1, 0, depois 1, 0, 1, 0, e por aí vai, tá? E à medida que você aperta aqui um botão, você vai coletar aqui um código nessa palavra Y. Tá? Então, por exemplo, se você analisar aqui algumas situações, não é tão difícil a gente entender. No problema aqui, né, que é uma questão de concurso e tal, mas que reflete uma questão prática aqui muito comum,
Ele fala assim, olha, ele deu um código aqui, jogou um código ali naquela saída, o microcontrolador fez isso, e aí alguém apertou um número aqui no teclado, por exemplo, 5, 6, 9, A, sei lá. O que o microcontrolador vai ler aqui? Tá? Essa é a pergunta. Se a gente entender isso daqui, ó, veja só o que está acontecendo aqui. Quando eu aperto uma tecla, por exemplo, olha para o 0 aqui, ó. Se você apertar o 0, o que vai acontecer? Essa chave ali do 0, ela vai se fechar. Tá? Então, o que acontece? Se essa chave está se fechando, você está fazendo a conexão desse ponto com esse ponto aqui. Tá? Se essa chave está aberta, você não faz essa conexão. A chave está aberta. Ó, então, vamos analisar aqui qualquer tecla dessa. Nesse caso aqui, ele está falando a respeito do 9. Tá? Então, no problema, ele fala que a tecla 9 foi pressionada. Tá? Bom, então, analisa aqui comigo a seguinte situação. Se você pressionou só a tecla 9, o que vai acontecer? Aqui, na saída, eu tenho um código sendo transmitido. Tá? Mas a gente considera inicialmente 0, x1, x2 e x3. Esse código vai ser um código binário. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e assim por diante. O que a gente tem que analisar aqui para tentar resolver isso? Olha, se nenhuma dessas teclas aqui foi apertada, significa o quê? Significa que o Y0, observa que é esse cara que está ligado aqui, ó, ele não foi conectado nem a X0, nem a X1, nem a X2, nem a X3. Então, o Y0, nesse caso, ele foi conectado quem? Ele foi conectado aqui em cima. Tá? Ele foi conectado lá na tensão, nesses 5 volts aqui, que podem ser, por exemplo, nível lógico 1, nível lógico alto. Tá? Agora, se você continuar a análise, se nenhuma dessas teclas aqui que iria ligar a Y1 a uma dessas 4 situações aqui também não foi apertada, significa que o Y1 também está conectado lá em cima. Tá? Bom, e assim por diante, assim é feita a análise. Agora, por outro lado, se o 9 foi pressionado, o que vai acontecer? O Y2 ele vai estar conectado onde? Ao X2, pessoal. Então, no Y2, necessariamente vai ter o que no X2 foi colocado, sendo 1 ou sendo 0. Tá? Então, assim é feita essa análise. Então, o Y2 ele vai estar ligado ao X2, quando o 9 for pressionado. Agora, o Y0, o Y1, o Y3, ó, que aparece aqui embaixo, deixa eu mostrar, ele não vai estar ligado a nenhuma daqueles valores de X. Então, eles vão estar ligados a quem? Eles vão estar ligados justamente aqui em cima, nos 5 volts, certo? Observa que para cada tecla dessa aqui, você tem essas ligações acontecendo ou não. Tá? Então, é dessa forma que funciona, né? Um teclado aí, de maneira bem simples, é dessa maneira aí que o teclado funciona. Isso é uma forma da gente conseguir um código para cada tecla daquela linha. Tá? Bom, pessoal, então isso aqui é mais um exemplo de circuito lógico de aplicação, tá? Que eu quero que vocês analisem aí com mais calma depois. E aí, eu comentei a respeito da porta ou exclusivo e também há uma porta negação para a porta ou exclusivo, tá? Qual é a ideia? A ideia é que você tem aqui o A e o B, e aonde tinha 0 agora tem 1, e aonde tem 1 agora tem 0. Tá? Então eu tenho essa tabela verdade, esse circuito lógico aqui, se eu utilizar portas NOT, portas e porta OU, e eu tenho aqui a expressão booleana, tá? Que seria A vezes B, mais A barrado vezes B barrado, certo?
Agora, se eu utilizo a porta lógica também encapsulada em uma porta lógica só, eu vou ter esse ponto na frente para denotar a negação, tá? E eu vou ter o A ou exclusivo com o B barrado dessa forma aqui. Certo? Bom, pessoal, tem uma outra simbologia aqui. Essa simbologia é menos comum, tá? Observa aqui o supernormatizado. Essa simbologia aqui é uma simbologia I3E, é uma norma específica proveniente de um instituto, tá? E essa simbologia aqui é uma simbologia ANSI, que é outra norma. Essa simbologia aqui é muito mais comum, tá? É ela que a gente vem comentando desde sempre. Bom, então, agora sim aparecem alguns circuitos que a gente chama de circuitos de interesse, né, ou circuitos de aplicação, ainda combinação muito comum, que é um circuito de comparação. É um circuito para observar se os números binários são iguais. O que parece ser muito simples, né? De fato é, mas tem uma série de aplicações, né? Bom, então imagina que sempre que você aplicações, né? Bom, então imagina que sempre que você faça um loop de if, por exemplo, sempre que você faz um loop de if, né, um loop de, olha, se algo for igual a algo, do ponto de vista de porta lógica, lá no nível de bit do computador, né, ou do processador, ou do microcontrolador, o que está sendo feito é a implementação do microcontrolador, o que está sendo feito é a implementação de um circuito como esse aqui, tá? Nesse caso, foram colocados números aqui de 2 bits, tá? Mas esse circuito ele pode ser replicado aqui para quantos bits forem necessários. Então, olha só, qual é a situação? A situação é a seguinte: você tem 2 números, cada um deles com 2 bits, e você quer verificar se eles são iguais ou não, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Olha, você vai ter, então, 16 possibilidades, porque você tem 4 entradas, uma vez que você tem 2 bits em cada um. Você vai varrer todas essas 16 possibilidades, e nas situações em que os números tomados aqui de 2 a 2 forem 1, você vai colocar um aqui na saída, tá? São poucas situações essas 16, então o circuito fica relativamente simples. Então, o que você tem aqui? Por exemplo, olha, 0, 0, 0, 0, os números são iguais, 1, tá? Agora, todos os outros aqui depois não são até o 0, 1, 0, 1. E você vai colocar 1, 1, né? Depois, só lá no 1, 0, 1, 0, depois no 1, 1, 1, 1, certo? Se você escrever isso daqui, você vai ver que o circuito lógico correspondente aqui é justamente esse, tá? Como que você faz isso? Como que você chega até aqui? Ora, você pode começar escrevendo as somas dos produtos. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos considerar aqui a variável de saída Z. A variável de saída seria qual? Ó, x1 barrado, y1 barrado. Ou melhor, vamos fazer na ordem que ele está fazendo aqui, né? Seria, então, x1 barrado, x0 barrado, y1 barrado, y0 barrado. Mais quem? O outro caso, x1 barrado, y1, porque agora, ou melhor, falei que ia manter a ordem, não mantive. x1 barrado, x0 agora não é barrado, y1 barrado e y0 agora não é barrado. Se não é barrado, tem que tirar o barrado dele. Pronto. Mais 2 termos aqui, né? Isso continua. Então, se você fizer essa análise, fizer a simplificação,
você vai chegar justamente nesse circuito aqui, tá? Esse circuito aqui, pessoal, a gente pode facilmente descrever ele de que forma? A gente pode facilmente escrever ele assim, olha, o Z vai ser o quê? O exclusivo barrado de quem? Ó, analisa quem que está chegando aqui e depois quem está chegando aqui, depois tem que fazer um produto disso, tá? O Z vai ser o exclusivo barrado de quem? Ó, de x1 com y1, certo? Aí você vai fazer o quê? O produto. Por que produto? Porque isso está chegando aqui. E depois você tem um produto. Com quem? Com quem chega aqui, ó. Tá? Deixa eu descer um pouco essa expressão aqui, que vai ficar melhor da gente enxergar. Pronto. Então, isso aí vai ser o quê? Vai ser um produto de quem? Do que tem aqui embaixo agora. Vai ser um produto do que tem aqui embaixo. E o que tem aqui embaixo? O que tem aqui embaixo é outro ou exclusivo barrado de quem? Agora de x0 com y0. Deixa eu colocar esse parênteses aqui em preto. E essa barra aqui, para manter a ideia, em verde. Pronto. Então, essa expressão aqui, ó, ela é proveniente desse circuito. Essa expressão aqui é proveniente dessa tabela, tá? As expressões, elas são equivalentes, certo? Quando os circuitos começam a ficar mais complicados, é claro que fazer essa demonstração se torna um pouco difícil, né? E às vezes até inviável, né? Mas os circuitos são equivalentes, certo? Você pode tentar fazer essa demonstração, essa simplificação, tá? Bom, pessoal, a gente não vai se alongar muito mais, mas eu quero mostrar aqui mais pelo menos um circuito de interesse, certo? Que é o circuito gerador de paridade. Isso aqui é importante. Lá no começo do curso, eu comentei acerca desse bit paridade. Eu falei a respeito da transmissão de dados, a gente colocou uma palavra de dados, tá? Deixa eu achar aqui esse slide. A gente colocou uma palavra de dados sendo transmitida. Aqui, ó, esse daqui. Opa, não, é esse daqui. A gente colocou uma palavra de dados sendo transmitida e junto dessa palavra de dados haviam outros bits que não apenas do dado transmitido, né? A gente chamou de bits de cabeçalho, né? São bits que têm a ver com o que a gente chamou de handshake, né? E aí, dentre esses bits, havia lá um bit a respeito da segurança, né? A respeito da integridade dos dados. A gente comentou que essa não era uma forma muito robusta de se detectar a falha na transmissão do dado, mas faz a gente começar a entender como que isso é possível, tá? Então, observa aqui, ó, que você tinha um bit de início, aí sim você tinha os bits de dados do LSB até o MSB, você tinha aqui 7 bits, e você tinha ainda um bit paridade, tá? Esse bit paridade é que eu vou comentar a respeito dele agora, a respeito de um circuito que pode gerar esse bit paridade, tá? Isso é comum em toda a transmissão de dado, tá? Existem outras formas da gente reconhecer erro, certo? Eu já comentei a respeito. Mas quando a gente fala em qualquer transmissão de dados, é preciso que haja, deixa eu voltar aqui no slide, é preciso que haja uma forma da gente reconhecer se houve erro, tá? Desde dados, por exemplo, trocados ponto a ponto numa rede de internet, tá? Aí o protocolo utilizado vai ter a forma para reconhecimento de erro, certo? Por exemplo, o protocolo TCP/IP tem lá a forma de reconhecimento de erro, enfim, o protocolo UDP tem a forma de reconhecimento de erro, são protocolos de transmissão de dados.
desde, por exemplo, situações dentro ali de módulos de eletrônica digital, de um barramento para um processador, de um barramento para uma memória, né? Então, é preciso que haja esse reconhecimento de erro, tá? O fato de haver um erro ali significa que algum bit foi modificado. Isso pode acontecer por várias situações, tá? Por exemplo, pode haver interferência eletromagnética, pode haver indução eletromagnética na rede, e aí o seu dado ficar corrompido, tá? Então, você pode ter ali uma tensão e esse 0 pode ir para 1, ou esse 1 pode ir para 0, certo? Pode ser que não haja uma blindagem eletrostática interessante ou funcionando dentro de um circuito, dentro de uma placa, e ali pode ser que haja algum problema na transmissão de dados, certo? Bom, então, um circuito que pode resolver esse problema, tá? Um circuito que pode resolver esse problema é esse gerador de paridade aqui. Ele utiliza portas ou exclusivo, tá? Então, vê bem aqui que situação, olha só. Eu tenho aqui um circuito em que ele vai transmitir os dados, nesses 4 aqui, né, que são os 4 dados, tá? E vai transmitir mais um bit, que é o bit paridade, certo? Esse bit paridade está relacionado ao seguinte, olha, se a quantidade de uns for par ou for ímpar, eu vou ter um valor específico do bit paridade, ou 0 ou 1. Nesse caso, olha só, digamos que eu tenha aqui, ó, 1, 1, 1 e 1, tá? De D3 até D0. Aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 0, porque eu tenho um ou exclusivo. Consequentemente, aqui 0 e aqui, então, o meu bit paridade vai ser 0. Agora, analisa se eu tiver, por exemplo, um número ímpar de uns aqui, ó. Vou colocar 0, 0, 0, 1. Nesse caso, eu vou ter aqui em cima 0, aqui embaixo 1 e aqui 1. Então, testem as outras situações, mas sempre que eu tiver uma quantidade ímpar de uns para esse circuito, eu vou ter aqui a paridade 1, certo? E aí transmitir isso junto com os dados. Bom, então vai isso daqui e isso daqui. Aí a gente tem que ter um circuito para verificar essa paridade. Como que isso funciona? Olha, é um circuito que tem como entrada os 5 bits provenientes daquele circuito, os dados e o bit paridade, e uma saída. Se essa saída der 1, provavelmente aconteceu um erro. Ou melhor, aconteceu um erro, tá? Se a saída der 0, provavelmente não aconteceu um erro. O porquê do provavelmente a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Eu já comentei a respeito desse porquê do provavelmente. Então, digamos que eu tenha transmitido aqui esses últimos dados que eu mandei, né, os em vermelho. Então, nesse caso, teria chegado aqui o quê? O 1 no bit paridade. Aqui teria chegado, olha, D3, 0, D2, 0, D1, 0 e D0, 1. Então, chegou o valor íntegro. Será que vai dar um erro aqui ou não? Bom, a gente tem que analisar o que vai sair aqui no circuito, né? Então, o que sai aqui? Vamos ver. Ó, aqui em cima, 0, 0 vai dar 0. Aqui embaixo, 0, 1 vai dar 1. Aqui, 0, 1 vai dar 1. Aqui está chegando o quê? 1. Então, aqui vai dar 0. Opa, então se vai dar 0, não houve erro. Tá certo, não houve erro. O valor está íntegro. O que chegou foi o que a gente mandou. Agora, digamos que houvesse uma modificação aqui por alguma razão em um desses caras. Digamos que aqui, ao invés de 0, digamos que tivesse vindo 1. O que iria acontecer aqui na frente, pessoal? Iria acontecer o seguinte. Aqui, ao invés de 1, eu teria 0. Aí, 0 e 0, eu teria 0 aqui na frente. 1 e 0, eu teria aqui 1. Ou seja, eu teria um circuito aqui me falando, olha, deu 1 e 1 é erro. E, de fato, eu teria um erro aqui porque, ao invés de 0, chegou 1. Tá?
O que eu disse provavelmente aconteceu? Provavelmente não acontece erro quando dá 0. Porque a verdade é que se acontecerem aqui erros de maneira que você troque 2 bits, por exemplo, é uma situação que ele não vai acusar o erro, mas o erro vai acontecer, tá? Dê uma olhada nessa última questão que eu levantei. Em que situações aqui você poderia trocar esses bits, ou seja, de fato aconteceu um erro, mas esse circuito aqui não acionar esse erro, não falar que houve esse erro para a gente, tá? Por isso que eu digo que é uma forma que não é muito robusta da gente observar erro, mas o que não é robusto é muito simples do ponto de vista computacional, não tem custo, né? Então, o que não é robusto pode ser interessante em algumas situações, tá? Bom, pessoal, então a gente começou a ver esses circuitos combinacionais, tá? A gente vai parar por aqui hoje, eu vou continuar com esses módulos na próxima aula, tá? Então agora a gente vai falar de codificador, a gente vai falar de decodificador, certo? E assim a gente continua o nosso estudo, certo? Eu gostaria muito que vocês lessem o livro do Totti, certo? Que é a nossa bibliografia, está no nosso AVA e vai fazer a gente ter uma visão muito mais simples de todo esse conteúdo aqui, certo? Apesar da gente estar discutindo bastante, o nosso curso é um curso extenso, né, de 75 horas, então a gente tem algum tempo para discutir, mas é preciso que a gente recorra a uma bibliografia formal, né, a um livro. Pessoal, fechado? Então, eu termino por aqui, tá? A gente continua amanhã. Amanhã a gente tem a nossa aula, certo? A nossa aula de amanhã é por volta das 19 horas também. Fechado, pessoal? Então, se não temos mais nada a conversar por hora, a gente deixa para amanhã, tá certo? Obrigado pela companhia, a gente vai conversando. Até logo.